E pois bem, estamos aqui em frente ao Conselho Tutelar de Matão, que está ornamentado com as cores do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e também de Adolescentes. Ana, uma extensa programação, né, pensada e planejada para esse dia, mas primeiro é importante saber, né, o que é exploração sexual e o que é o abuso. São coisas diferentes, né? Sim, bom dia, Esteve, bom dia a todos. Existe uma diferença que muitas vezes a gente não consegue perceber, né? Que é a exploração é troca, é dinheiro, é eu pagar para uma criança, é eu ter uma criança e através dela conseguir um benefício próprio, tá? E o abuso sexual, ele vem de diversas formas. Ele vem... Nós entendemos há muito tempo que o abuso era a relação sexual em si com a criança. Hoje nós temos conhecimento e a gente procura divulgar para as pessoas que o que eu chamo de uma simples mostrar de foto, né, de um corpo nu, ou pedir para ela, já é um abuso sexual. Então são diversas as razões, os meios de se praticar um abuso sexual, né? Nós temos o estupro de vulnerável, que é até os 14 anos, né? Que diferente do que nós entendemos que se a menina deixa, pode, ou se o menino deixa, pode, não. Enquanto ela tiver 14 anos para baixo, é estupro de vulnerável, aonde eu costumo dizer que o não dela é não, o talvez dela é não, e o sim dela continua sendo não. Ou seja, é um crime se a menina tiver abaixo de 14 anos. Mas eu vejo muitas meninas e não acontece nada. Se essa situação chegar para o Conselho Tutelar ou para os órgãos competentes, provavelmente vai acontecer sim alguma coisa. Quer dizer, aquela relação que era tida como relação consensual, ela não existe quando se trata de crianças e adolescentes. De 14 anos para baixo não existe. E eu não estou aqui dizendo que de 14 para cima pode ser de qualquer maneira. Mas a lei é bem clara quando ela trata de adolescente, de crianças e adolescentes abaixo de 14 anos. O sim dela continua sendo não, continua sendo um crime. Agora, Ana, me fala uma coisa aqui em Matão, como é que é essa situação? Embora esses números não sejam divulgados, porque por se tratar de crianças e adolescentes, né, os casos não são divulgados, mas eles existem, né? Sim, infelizmente existem. Nós temos um número, e eu diria elevado, né, de denúncias, de situações que as crianças muitas vezes revelam, que chegam através de terceiros. Nós temos um número muito grande onde essa violação de direito ocorre dentro da casa da criança, no meio da família dela. É muito mais difícil de você ver que seja de um estranho, que seja de alguém que passou na rua, que seja de alguém que você não conhecia. Infelizmente, essa violação, ela acontece muito dentro da casa com pessoas de convívio das crianças. O que é pior ainda, né? O que é muito pior, né? Que sendo do convívio da criança ou do adolescente, essa criança muitas vezes fica acuada, né? Baseado numa ameaça, baseado no se você contar quem que vai sustentar vocês, se você contar quem que vai brincar, quem que vai gostar de você, as pessoas vão duvidar de você. Então, baseado nessa ameaça, essa violação, esse abuso dentro de casa, ele fica por muito tempo camuflado, escondido. Essa é a grande realidade. Relatos como esses são comuns. São comuns, tá? São comuns. Eu acho que a gente ainda tem uma cultura de muitas vezes duvidar da fala da criança. Isso né? A gente tem o hábito de falar, criança mente, criança inventa. Mas é necessário ficar atento ao que ela fala, aos sinais que ela dá, né? Porque de repente gostava muito de um primo, de um tio, do pai, de um vizinho e começa a recuar. É necessário ficar atento, porque uma criança pode falar que ela tem pipi, que a menininha tem perereca, mas ela não daria detalhes de um corpo, de um órgão genital adulto, se ela não visse,
né? Então é muito necessário as famílias, né, os pais, os responsáveis, estarem atentos e olhar. Toda criança esteve como se fosse nossa criança, independente de ser meu filho, ser meu sobrinho, ser meu vizinho, olhar toda criança como se fosse nossa criança. De qualquer camada social. De qualquer camada social, tá? Também é um mito a gente entender que essa situação acontece mais nas classes menos favorecidas, vamos dizer assim. Eu diria que essa classe grita mais, denuncia mais, mas não significa que numa classe social melhor essa situação não existe. Ana, 18 de maio é o dia dedicado, né, ao combate desses abusos e também da exploração sexual. É uma data que o ideal seria que ela não houvesse, né? Que não existisse, né? O ideal seria que não tivesse, o ideal seria que não tivesse conselho, que não tivesse uma série de coisas, mas tem, é necessário ter. Então essa data, às vezes eu falo, é estranho, né? Que a gente foca no mês de maio para falar sobre. Ao passo que a gente precisa estar o ano todo falando sobre. Nós vamos nas escolas e toda vez que a gente vai numa escola, seja em maio, seja em dezembro, seja em novembro, a gente traz um pouquinho do 18 de maio, né? E nós estamos indo nas escolas falando com os pais, com as crianças no projeto, na escola, para alertar. Lembrar que falar sobre a prevenção do abuso não é falar de sexo. É falar de uma maneira que a criança entenda, né? Porque se o pai ou o responsável fazer isso, a criança vai ter com quem falar, vai ter para quem correr, caso ela perceba uma situação de abuso. Não tem cunho social, mas tem o enfoque de centrar no crime que é, né? Sim, sim. O crime não dá para achar que porque a menina deixou, deixa de ser crime. Não dá para deixar, né? Nós temos meninas acima de 14 que faz a denúncia. E essa denúncia, muitas vezes, começou com 5, 6 anos. Legal. Entendeu? Então, Ana, para desfechar a mensagem que você deixa, né, para esse dia 18 de maio. A mensagem que eu deixo em nome do Conselho Tutelar de Matão, né, do nosso colegiado, é que nós olhamos toda criança como, de fato, se ela fosse nossa criança. Independente dela ser seu vizinho, eu não gosto muito do pai dela, não vou com a cara da mãe dela, olhe para a criança como se ela fosse nossa criança e vamos defender o direito de criança e adolescente.